Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro que eu li há muitos anos atrás. E quando eu falo muitos anos é pra lá de década, sabe? Eu nunca vou esquecer quando eu peguei esse livro, foi uma fase que eu tava lendo muito clássico de ficção científica, né? Então eu li Kadik, eu comecei a ler C. Clarke, eu peguei Fundação pra ler também nessa época. Foi tudo na mesma época, porque eu tava muito afim de ler os classicões da ficção científica, entender os classicões da ficção científica. E eu tenho uma lembrança muito louca de pegar esse livro. Eu não sou o tipo de pessoa que julga o livro logo de cara, tá? Eu até falo assim, olha, no começo tá muito bom, vamos ver se vai continuar assim e tal. Mas eu lembro de pegar esse livro e fazer um post no Twitter. Isso assim, sei lá, 12, 13 anos atrás. Fazer um post no Twitter escrito assim, estou na 3ª página e já acho que é um dos livros da minha vida. E eu estava certa. Esse livro, ele está, por sinal, no episódio lá da 1ª temporada, que eu faço meus 5 livros favoritos. Esse livro está lá. Este é o livro em que, se hoje chegasse uma nave espacial, me sequestrasse e falasse assim, ó, Lívia, estamos te levando para o Conselho Galáctico e você precisa escolher um livro de cada gênero para apresentar para as outras raças do universo, para eles conhecerem a arte humana da literatura. O gênero de ficção científica, eu levaria este livro. O livro se chama A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin. Agora que eu hypei vocês, vamos falar sobre Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, nascida em 1929, falecida em 2018, aos 88 anos de idade, é americana, nasceu na Califórnia. Ela é filha de um antropólogo com uma psicóloga. Ela tem, acho que, mais 2 ou 3 irmãos. E todos eles são homens e são todos voltados à área acadêmica e tal. Acho que até o irmão mais velho dela é estudioso de literatura, tem doutorado em literatura, uma coisa assim. Então ela sempre viveu num meio muito acadêmico e muito intelectualmente ativo. Ela era muito fã desde criança de mitologia nórdica e de mitologia indígena, porque o pai dela era antropólogo, e ela e os irmãos eram ávidos leitores desde muito pequenos, inclusive de leitores de revistas de ficção científica. Eu já comentei aqui em outros episódios em que eu falo de grandes nomes da ficção científica, que ele começou a escrever para revistas e mandava contos para essas revistas que eram publicados. A Ursula lia essas revistas. E ela, muito cedo, começou, por causa disso, a escrever também. Aliás, existe ali uma notícia, um ponto da biografia dela, que aos 11 anos ela chega até a escrever um conto de ficção científica, a mandar para uma dessas revistas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, não li o conto, ele acaba sendo negado e não é publicado. Passa-se o tempo, quando ela tem lá pelos 23, 24 anos, ela vai fazer uma viagem à França, ela tá ali querendo fazer doutorado e tal, mas ela fala assim, vamos viajar um pouco antes. E ela, nesta viagem à França, conhece um historiador chamado Charles Le Guin e acaba se casando com ele e tendo 3 filhos. Mesmo assim, acaba o sonho dela de fazer doutorado, ela então começa a se dedicar à família, mas mesmo assim o sonho dela de escrita não acaba e ela continua produzindo durante décadas e décadas, vivendo, até trabalhando como editora, né, durante algum tempo da vida dela, e se torna uma das grandes damas da ficção científica, tá bom? Esse episódio aqui, infelizmente, vai ser um episódio curto, porque vão ser, sei lá, 15 minutos, 20 minutos de eu falando que esse livro é maravilhoso. E eu vou explicar por que esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele, pra mim, ele está no mesmo nível de qualidade, tanto em termos de narrativa política, quanto em termos de desenvolvimento de personagem, quanto em termos de escrita, a Duna. Arrisco a dizer, talvez, que este livro, ele é melhor do que Duna. Pelo menos para mim, Lívia Leão, né, apresentadora do Li no Livro, porque eu acho que esse livro, ele tem 2 coisas que eu sou completamente apaixonada e que a Ursula Le Guin, ela faz muito bem. Primeiro, esse livro tem uma narrativa extremamente descritiva. Eu lembro, mais uma vez, gente, eu li esse livro há muitos anos atrás e mesmo assim, quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar de detalhes do palácio, eu consigo lembrar de detalhes dos 80 dias que 2 personagens vão passar atravessando uma geleira. Eu consigo visualizar
essas coisas. Porque a narrativa da Le Guin não apenas me dá esses detalhes, como a narrativa da Le Guin, como eu posso dizer, ela enraiza em mim essas palavras. Então é muito, eu vivo aquilo, eu vivi aquilo. Então acho que é por isso que esse livro me marcou tanto. E tem a segunda coisa que eu acho que se você escuta ali no livro, você já percebeu, eu amo desenvolvimento de personagem. Eu acho que a história, ela... eu tô realmente tentando encontrar palavras para coisas que são muito sentimentais para mim, então acaba sendo difícil. É por isso que eu não sou escritora, gente, eu sou péssima com palavras. Eu acho que a história, ela pode até ser simples, mas ela se torna rica mediante aos seus personagens. Você tem narrativas, tramas que tem muitas reviravoltas e muitos acontecimentos, e isso pode ser muito legal, muito, né, excitante, tal, mas eu acho que o que sustenta o livro, aquela história no meu coração, na minha vida, que me marca, é o personagem, é pensar naquele personagem e nas descobertas dele, nas transformações que ele sofre durante aquela narrativa. Quando eu fiz um curso uma vez de storytelling na pós-graduação. A gente teve curso de storytelling, porque a minha primeira pós-graduação foi em processos, e para você vender seu peixe, para você vender seu processo, fazer apresentação, você tem que ter storytelling. Então, uma das matérias era essa. E o professor, ele falava muito isso, né? Ele falava sobre a jornada do herói, ele falava sobre o que é herói, o que é antagonista, essas coisas. E ele dizia muito isso. É sobre esses personagens começarem em um ponto e terminarem em outro, mas não apenas geograficamente, ou nem mesmo geograficamente, e sim como outras criaturas. Tudo o que acontece naquela história, ela precisa mudar esse personagem, ela precisa impactar esse personagem, mesmo que seja de uma maneira mínima, que nem quando você joga uma pedra num lago, que no começo a ondinha é pequenininha, mas depois vai se intensificando e vai tomando proporções maiores, porque é assim que o personagem realmente vai evoluir e é assim que o leitor vai se envolver com aquilo e vai ter mais possibilidade de identificação com aquela história. E quando o leitor se identifica, ele tem a capacidade maior de gostar e absorver suas temáticas. Não estamos falando aqui sobre o livro ser bom ou sobre o livro ser ruim, estamos falando sobre identificação de leitor e o leitor gostar daquela história. É isso que acontece comigo em A Mão Esquerda da Escuridão. A gente aqui tem uma história muito clássica de ficção científica, em termos narrativos até que muito simples, porém com uma riqueza de temáticas e camadas e camadas, assim. E eu acho particularmente que esse livro ele é melhor do que Duna, porque eu acho que hoje em dia, 2023, com as discussões que nós estamos levantando, principalmente discussões sobre racismo e discussões sobre questões LGBTQIAP, esse livro me serve muito mais a essas questões do que Duna, por exemplo. Então é mais sobre isso em que eu prefiro Mosqueira da Escuridão do que Duna neste momento da minha vida e também naquela época. Mas enfim, sobre o que se trata? A Mão Esquerda da Escuridão, um livro lançado em 1969. O Ursula Le Guin tinha 40 anos quando lançou esse livro. Ele vai contar a história de um terráqueo que faz parte de uma federação. É como se fosse uma federação galáctica. E ele vai para um país que a gente chama de inverno, que é um país muito frio. Não é o nome, tá? Do país. Lembra Duna nesse caso, né? Porque vamos lembrar, Arrakis é o nome do país, do planeta. Eu tô falando país, né? Planeta, gente. Arrakis é o nome do planeta, mas todo mundo chama de Duna. Mesma coisa aqui. Ele vai para esse planeta e a missão dele é conseguir com que esse planeta entre nessa federação, nesse conjunto de outros planetas galácticos. Aí você vai falar, pô, eu vejo isso em Star Trek. Pois é, né? Acho que é por isso que eu também gosto desse livro. Porque me lembra um pouco várias outras obras que eu consumi na minha infância, que muito provavelmente beberam na fonte da Ursula Le Guin. E aí, quando ele chega lá, ele tem alguns problemas culturais nesse planeta. E esses problemas culturais vão dar o lastro de temáticas desse livro. O primeiro problema cultural que ele se encontra é o fato que ele é um homem negro. Eu não lembro, porque mais uma vez li muito tempo esse livro, mas para mim ficou muito claro isso, que ele era um homem negro.
relendo algumas anotações de algumas pessoas e tal, coisas na internet sobre esse livro para trazer para vocês hoje, as pessoas, elas não se referem ele ao personagem terráqueo como negro, se referem ao personagem terráqueo como um homem mais escuro. Eu não sei até que ponto isso é, na verdade, uma estrutura social que acredita que, intrinsecamente, né, obviamente, não claro, que, chamar alguém de negro é feio. Não, né, e tem aquela coisa tipo, ele não é negro, ele é pardo. Ele não é negro, ele é escurinho. Ele não é negro, ele é moreno. Não, ele é negro. Ele é negro. Então, na minha cabeça, desde a primeira vez que eu li, ele era um personagem negro. E a gente está num planeta que não existem pessoas negras. Então, a gente tem o primeiro choque de realidade, choque cultural ali. O segundo é o fato que, neste planeta, as pessoas, elas não têm um sexo definido. Eu não sei se eu posso me referir a essas pessoas como não binárias. Me falta conhecimento nessa causa. Porque, tecnicamente, eles, em determinados momentos do ano deles, né, da rotação do planeta deles, eles definem um sexo. Então, por exemplo, chega uma fase onde aquelas pessoas precisam copular, aquelas pessoas elas chegam num período de reprodução em que todas elas vão decidir, direta ou indiretamente, qual é o sexo biológico que essa pessoa vai assumir. Então, ela pode se tornar desenvolver um sexo biológico feminino, desenvolver um sexo biológico masculino. Isso, eu acho que eu posso chamar ela de essas pessoas de não binárias. Porque isso é em referência ao sexo biológico. O sexo não biológico, né, ele não é definido nesse planeta. Então, não existe um homem e uma mulher. Ou a pessoa se torna um homem ou a pessoa se torna uma mulher emocionalmente e mentalmente. A transformação e a definição por um período é apenas a respeito do sexo biológico. Então, eu acredito sim que eu possa chamar esses personagens desse planeta de um planeta não binário, né? Aliás, a própria Ursula Le Guin, quando ela traz essa temática, ela traz porque antes disso ela escreve um artigo chamado assim, o gênero é importante? É necessário ter gênero? E eu acho isso muito legal. E é muito louco, porque quando eu li esse livro, não existia ainda a discussão sobre os pronomes neutros, né? Elo, delo, uni. Hoje em dia existe, na época, na edição que eu li, não existia ainda essa discussão. A Ursula Le Guin escreve esse livro em 69, também não existia essa discussão. O gênero neutro do inglês, ele era, na época, apenas aplicado a objetos inanimados e animais. Então, ela usa o pronome ele, dele, os pronomes ele, dele, na escrita desse livro. Muito provavelmente, por isso a tradutora também colocou os pronomes masculinos para todos os personagens. Então, assim que eu vou tratá-los aqui, tá? Mas eu queria saber se esse livro foi reeditado. Acho que esse livro foi reeditado pela Aleph, se eu não me engano. E se nessa reedição foi utilizado pronomes neutros. Eu acho que, se não foi, poderia rolar uma edição que tivesse pronomes neutros. Eu não sei também qual é o posicionamento das editoras brasileiras sobre a utilização de pronomes neutros em histórias e em livros. Poderia pesquisar isso. Mas, enfim, acho que aqui seria a melhor história onde pronomes neutros poderiam ser aplicados, porque eu acredito que faz todo sentido para esses personagens não ter um gênero a ser chamado o fulano ou a fulana, né? Enfim. E aí o que acontece? Esse terráqueo, ele já está lá há um tempo nesse planeta e ele não consegue, de nenhum jeito, uma audição com o rei desta nação. Existem duas nações, elas são inimigas, ele está numa delas. O resto da equipe dele está em órbita nesse planeta. Então, só ele desceu para lá. E tem uma coisa muito louca, que neste planeta, como as pessoas elas têm essa fluidez de gênero biológico, se você é uma pessoa que define o seu gênero durante um tempo fora do período de acasalamento, fora do período de reprodução, você é considerado uma pessoa pervertida. É como se você andasse, os homens no caso, né, o tempo todo com pau duro. As pessoas vão olhar para você na rua e vão falar assim, gente, que homem louco. Você pode até ter um problema, sei lá, né, de saúde, que te leva a essa condição. Mas as pessoas não vão saber disso, elas vão te olhar e elas vão achar você uma pessoa muito estranha, no mínimo, né? É o que acontece com ele aqui. Então, ele já é uma pessoa negra,
ele tem um gênero biológico definido, porque ele é um terráqueo, ele não tem essa fluidez de gênero biológico que essas pessoas desse planeta têm. E 2, esse planeta, ele é um planeta extremamente burocrático. Ele tem uma série de regras a serem seguidas, da qual este terráqueo não conhece. Isso vai gerar, além de problemas desse choque cultural, né, das pessoas olharem ele, acharem ele estranho, por ele ter o seu gênero definido e por ele ser negro, vão gerar terríveis problemas culturais por ele não conseguir entender e não conseguir reproduzir esses costumes burocráticos daquela corte. Enfim, esse é o principal motivo por esse homem não conseguir uma audiência com o rei. Para mais de anos, já que ele está nesse planeta tentando. Ele, depois de muito tempo, ele consegue com a ajuda do primeiro-ministro, que é uma pessoa, eu vou falar cara, homem, porque, mais uma vez, são os artigos utilizados pela autora. Essa pessoa, o terráqueo não confia, porque o terráqueo, assim como eles olham para o terráqueo meio torto, olha para esse primeiro-ministro também meio torto, porque ele não consegue definir de cara, assim, olhando para ele, se ele tem mais traços femininos ou mais traços masculinos, e incomoda muito ele quando esse primeiro-ministro demonstra ter traços mais femininos, demonstrando então também aqui um subtexto sobre feminismo, sobre um subtexto sobre machismo nesse livro. E esse livro é muito foda por causa de tudo isso, gente. Esse livro é muito maravilhoso, tinha que ser lido da escola, é impressionante. Enfim, esse cara consegue, mesmo assim, mesmo que ele o terráqueo não confie nele, ele consegue uma audiência com o rei. O terráqueo vai ter uma audiência com o rei, convidando ele para entrar na federação. O rei nega. E assim que ele sai de lá, ele descobre que o primeiro-ministro foi demitido e foi exilado dessa nação. Por quê? Porque teve ali uma confusão sobre a fronteira, conflitos que ocorreram na fronteira dessa nação. E, gente, obviamente, aqui a gente vai entrar em várias querelas políticas desse livro. Quem arma isso é o cara que vai substituir esse primeiro-ministro, porque este cara, sim, é muito mais belicoso e ele quer, sim, entrar numa guerra com outra nação. Pois muito que bem, já que ali naquele reino não vai rolar um acordo, o terráqueo vai para o outro reino. E lá neste outro reino, ele reencontra o primeiro-ministro, continua achando ele meio escuso, e percebe que lá a ideia de entrar para a federação é muito mais aceita do que no reino anterior. E para saber o que vai acontecer a partir de agora, eu vou primeiro chamar a nossa propaganda, porque aí a gente vai entrar num terreno de spoilers. Eu vou contar esse livro até o final, porque eu acho que é necessário. E a gente também vai fazer pequenos comentários sobre a escrita da Le Guin. E para que exatamente esse livro? Porque como as temáticas dele são muito complexas, muito bem desenvolvidas, mas ainda assim muito complexas, muito profundas, eu não acho que é para todo mundo esse livro, vou ser muito sincera. A escrita da Le Guin é uma escrita que me agrada muito, mas também não acho que seja para todo mundo. Então eu vou chamar os comerciais e a gente volta já. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Prossiga por sua conta e risco, porque teremos spoilers desse livro, tá bom? Pois bem, lembra quando eu falei que o terráqueo não confiava no primeiro-ministro? Ele estava errado, ele deveria ter confiado nesse homem, porque esse homem vai falar assim, olha, você tome muito cuidado com a galera dessa nação. Não tô cuspindo no prato que eu comi não, porque eles me acolheram, mas aqui nessa nação não são essas pessoas que mandam. É uma polícia secreta que manda aqui. Então, cuidado, porque eles não têm interesse em fazer parte dessa federação e eles olham para você como uma ameaça. Obviamente, ele não vai aceitar essa dica.
porque ele tem problemas culturais com esse rapaz, com esse homem, com essa mulher, com essa pessoa. E aí, dito e feito, ele é sequestrado por essa polícia, ele é torturado, interrogado e é mandado para um campo de concentração de trabalho forçado. E ele fica meses nesse lugar sofrendo pão que o diabo amassou. E aí ele é envenenado lá, ele tá muito machucado, ele é envenenado, ele tá mal, ele assim tá prestes a morrer. Quando esse primeiro-ministro aparece lá, se passando por um guarda e consegue resgatar ele. Então aqui a gente tem, na verdade, uma grande alegoria sobre o preconceito. Como o preconceito... É como se fosse uma fábula, né? Sobre como o preconceito dele, mediante ao fato que aquela pessoa não se adequava ao que ele achava que era certo, né? Leva ele a essas situações. Porque se ele parasse um pouco para pensar e aceitasse as dicas do primeiro-ministro, ele não teria, muito provavelmente, ele não teria caído na armadilha, não teria passado tudo aquilo. Eles precisam, então, sair daquele reino, e a ideia do primeiro-ministro é voltar para o reino anterior, porque foi assim, o reino que eles estavam, que é o segundo, que prenderam ele, falaram para todo mundo que ele ficou muito doente e morreu. A ideia do primeiro-ministro era voltar para o primeiro reino do livro, falando assim, olha, ele não morreu, ele foi preso, denunciata da galera, e com isso forçar com que o rei do primeiro reino, então, fale, bom, temos aqui um motivo para ir contra os nossos inimigos e vamos, então, entrar nessa federação. E utilizar a opinião pública também para isso, já que toda a situação ali de prisão e tal, mostra para a opinião pública que as pessoas no comando do segundo reino não são pessoas confiáveis. E eles também querem avisar o pessoal que está lá em órbita, que são os companheiros do terráqueo, que tá dando ruim aqui, que é para eles descerem para ajudarem. Mas para isso, eles vão precisar cruzar uma geleira e eles vão levar coisa de 80 dias para fazer isso. E é aqui que eu entendo porque muitas pessoas não gostam desse livro. E é exatamente o motivo que eu gosto. É um livro que a narrativa deles, como vocês estão vendo, a história em si não é uma história complexa. É uma história que existe muita disputa de poder e muitos conceitos quanto à sexualidade dos personagens, quanto à raça do terráqueo, que seria o protagonista. Então, são temas sensíveis, são temas profundos, mas a história em si não é. E para desenvolver corretamente esses temas, junto com seus personagens, a Ursula Le Guin tem uma narrativa muito morosa, ela tem uma narrativa muito lenta, e as pessoas não gostam disso. Quando chega na parte da geleira, isso piora, porque são duas pessoas atravessando o gelo sem fim, ela descrevendo loucamente paisagens e paisagens de gelo branca, né? Então as pessoas, tem gente que abandona aí o livro. Eu, particularmente, amava. Eu amava. Eu falava assim, nossa, que coisa linda, meu Deus, olha essa poesia, gente, essa mulher, meu Deus, ela cria mundos com os dedos, digitando não, porque se bem que ela deve ter digitado numa máquina uma máquina ali de datilografia, mas enfim, eu enlouqueci, acho que é por isso que eu também gosto muito de Tolkien, é um dos motivos pelo qual a mesma coisa que aconteceu com a Le Guin, a descrição do Tolkien me ajuda a enraizar dentro de mim aquela história, enraizar dentro de mim aqueles acontecimentos, aqueles personagens, porque são muito bem descritos. É um dos problemas que eu tenho com outros autores, como, por exemplo, eu já falei aqui, o Neil Gaiman tem um problema muito sério com a narrativa dele, que é uma narrativa que eu não consigo me conectar exatamente por faltar ali uma descrição mais elaborada, uma descrição mais clara do que está acontecendo. Então, é uma coisa pessoal minha. Se você não é assim, tá tudo bem, tá bom? Não tem certo e errado para você gostar ou não gostar de um livro. A gente em nenhum momento está aqui para falar se o livro é maravilhoso, bom, em termos literários, até porque eu não sou formada em letras, não tenho doutorado em literatura, não faço nada disso, mas tá tudo bem você gostar ou não gostar mediante apenas a sua identificação com aquela história, seja essa identificação vindo de onde tiver que vir, tá bom? Por favor, fique tranquilo quanto a isso. Então, muitas pessoas abandonam A Mão Esquerda da Escuridão por esse motivo. Eu acho realmente o período mais rico da história.
É um período em que o primeiro-ministro vai entrar em época de acasalamento, eles estão sozinhos, pelo fato que esse terráqueo ele é fixado como um homem biologicamente durante toda a narrativa, automaticamente o primeiro-ministro vai assumir feições femininas. E isso vai mexer muito com ele, porque ele teve 2 momentos da vida dele que ele perdeu pessoas amadas. O primeiro foi o irmão dele, que era uma pessoa que ele copulou algumas vezes. Depois, o último amor da vida dele, com quem ele acho que até chegou a ter filhos. Isso tudo vai mexer muito com a cabeça dele e, ao mesmo tempo, vai aproximar essas 2 pessoas, o terráqueo e o primeiro-ministro. E uma coisa que eu esqueci de falar. Os terráqueos, nesta fase da evolução humana, eles têm a capacidade de se comunicar meio que telepaticamente. E esse terráqueo, ele vai, então, ensinar o primeiro-ministro a fazer isso como forma de se aproximarem, né? Se aproximarem como pessoas, né? Seres que estão ali, um ajudando o outro, um conhecendo as mazelas do outro, um conhecendo intimamente um outro, não no sentido sexual, tá? Mas nesse sentido mais íntimo ainda, que é literalmente um sabendo do pensamento do outro. É lindo, lindo, gente. Essa fase da história eu acho brilhante, linda. E, particularmente, essa fase da história me lembra muito um filme que eu adorava quando era criança, que não sei lá porque eu achava que era de Star Wars, mas não é de Star Wars. É um filme chamado Inimigo Meu, com Dennis Quaid e com Louis Gossett Jr., que é a história exatamente de um terráqueo, um astronauta terráqueo que cai num planeta. Nesse planeta também cai um alienígena, meio reptiliano, assim, e eles são pessoas muito diferentes, de culturas muito diferentes, religiões completamente diferentes, e o isolamento vai ajudá-los a se comunicarem, criarem um laço afetivo. O alienígena, ele tem também uma coisa de ser meio andrógeno, meio de ter 2 gêneros, que é algo comum em lagartos, e ele tem uma coisa meio reptiliana. Então ele engravida a si mesmo durante o filme, ele vem a falecer durante o parto. Então quem cria aquela criança como sendo sua filha é o terráqueo. É lindo esse filme, gente, esse filme é lindo, triste, mas é muito, muito bom, muito bonito. E essa parte e esse é um filme da década de 80, tá? E essa parte da travessia da geleira me lembra muito esse filme, né? Essas 2 pessoas. E é quando você descobre... Eu sempre falo uma coisa muito louca, que eu falo assim, quanto pior o emprego, mais amigos você tem. Que é porque tá todo mundo fudido no mesmo barco. E pra mim é isso, assim, infelizmente, essas 2 pessoas, elas não vão se unir, elas não vão se aproximar por laços da prosperidade, por laços da paz, e sim por laços da necessidade, por laços da violência. Elas sofrem violência, elas precisam sobreviver, elas estão em uma situação péssima, e é isso que vai uni-las, né? E é triste, mas é lindo. Eu acho que eu já falei lindo 500 vezes aqui. Mas esse livro é muito bom, esse livro é maravilhoso, meu Deus, quero casar com esse livro. Enfim, o livro vai terminar com eles voltando ao primeiro reino, se escondendo lá, porque vamos lembrar que o primeiro-ministro foi exilado desse reino. Porém, durante esse esconderijo, eles são traídos por um amigo deles. E aí, o primeiro-ministro tenta fugir novamente para o segundo reino que ele estava, mas é assassinado na fronteira desse reino, enquanto o terráqueo é preso. Mas eles deram a sorte que, antes disso tudo acontecer, eles conseguiram avisar a nave deles lá em cima. A nave pousa, salvando, então, o terráqueo, mas realmente o primeiro-ministro não sobrevive. E, por causa disso, toda a comoção que essa situação toda gera, e também com uma pequena pressão dos terráqueos, o primeiro reino declara que vai sim entrar para a federação ali e tal. Que não é federação o nome, mas vamos usar a federação aqui, porque eu não vou lembrar qual é a palavra que eles usam. Então eles entram lá para essa federação, forçando então o segundo reino a também assinar um tratado de paz com eles e entrar para a federação, não dividindo mais o país, não dividindo mais o planeta. É um livro belíssimo. Esse final, para mim, é um final agridoce, porque por mais que o terráqueo tenha conseguido atingir, né, seus objetivos,
o primeiro-ministro, que pra mim é um grande herói da história, né? Ele que faz a história rolar, ele que consegue a primeira audiência com o rei, ele que dá a letra lá, dá a cal que tu vai se fuder aí negociando com esses caras pro Terráqueo, ele que salva o Terráqueo. Então, e ele é um personagem lindo, assim, que já perdeu muito na vida, e ele tem concepções de união e paz, politicamente falando, que são fundamentais para o Terráqueo conseguir fazer o que ele precisa, que é convencer esse planeta a entrar na federação. Então, para mim, o primeiro-ministro, ele é o grande herói da história, e ele, no final, acaba sendo sacrificado para que esse bem maior, que seria essa união galáctica, ocorra. É lindo, já falei isso sem, mas é maravilhoso esse livro. Eu espero que vocês leiam esse livro. Na época que eu li, um dia desse eu estava pesquisando sobre o livro e algumas pessoas falando que essa edição que eu tenho, que é uma edição antiga da Leia, que tem a capinha azul, é muito ruim. Eu não senti dificuldade em lê-la na época, mas tentem procurar então uma versão mais nova. Se você tem uma última versão e eles usam o pronome neutro, me avisa, porque realmente é uma informação que eu não sei e eu acho que esse livro precisava de pronomes neutros, tá certo? Ursula Le Guin é maravilhosa. Eu nunca li outro livro dela. Tem um livro chamado Despossuídos, que eu tenho em casa, mas nunca li. E esse eu queria ler porque esse livro, um personagem desse livro é baseado em Oppenheimer. Porque, olha só que louco, o pai dela era amicíssimo do Oppenheimer. O pai e a mãe. Então ela se baseia no Oppenheimer para fazer um personagem desse livro dos Possuídos dela. Então esse livro eu queria ler. Mas tá aqui... Gente, 2024 eu não vou comprar livro. 2024 eu só vou ler os livros que tem aqui em casa que eu ainda não li. Juro, promessa. Vai ser assim, porque olha, não tá dando não. Eu só tô acumulando livro e não tô lendo. Tá terrível. Mas enfim... lembrando, recados que eu devia ter dado no começo, porque eu sei que vocês desconectam e não escutam essa parte do programa. Já está na descrição desse episódio o link para você se inscrever na newsletter, tá? Do Li no Livro. Essa newsletter vai ser lançada no final de outubro, com todo o conteúdo que vai ao ar em outubro. Esse conteúdo eu já comecei a gravar, que é por isso que eu tô fazendo, então, livros que eu já li, e alguns audiobooks que eu vou fazer em setembro, porque eu preciso gravar esses programas para vocês e deixar tudo engatilhado em outubro. Então, se inscreve nessa newsletter, tá bom? Para você não perder nenhum desses especiais. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores gratuitos, agregadores pagos. Se você está ouvindo esse podcast através do Spotify no seu aplicativo de celular, não se esqueça de dar 5 estrelas pra gente, nos avaliar. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Algumas semanas temos episódios especiais às quintas-feiras às 17 horas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.